tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, você que nos acompanha pela Rede Santa Rita de Comunicação. Novamente estamos reunidos para esse segundo momento, esse segundo encontro, onde teremos oportunidade de, dentro do ano de São José, falarmos um pouquinho sobre a figura de São José. Nesse nosso segundo encontro, a nossa proposta é, de forma muito simples, falarmos um pouquinho da figura de São José dentro do magistério da Igreja. Quando nós falamos magistério da Igreja, nós estamos falando da função própria da Igreja, que é ensinar. Pela autoridade que ela recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja ensina como mãe e mestra que é aos seus fiéis. Quando nós falamos também sobre o magistério, nós lembramos inicialmente do Catecismo da Igreja Católica, que é o livro ou um compêndio de doutrinas que a Igreja tem. Ao analisarmos o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos observar que nós não vemos muitas coisas referentes à figura de São José. As poucas citações que nós temos de sua figura estão relacionadas diretamente à figura de Maria, sua esposa, e de Jesus Cristo, seu filho adotivo. São diversos pontos, na verdade, que nós vemos sobre a figura de José no Catecismo, porém, não diretamente referida a ele, mas a sua missão, a sua função como pai de família, como aquele que cuidou da Sagrada Família de Nazaré. É interessante nós notarmos também, além disso, que se nós puxarmos na história da Igreja, nós vamos ver que, logo no início do cristianismo, nas catacumbas, onde os cristãos se reuniam, nós vemos figuras de Jesus de diversos modos, nós vemos também a figura de Maria em algumas ocasiões, porém nós não vemos nada referente a São José. Alguns escritos dos papas mais atuais dizem que isso foi como que um desenvolver teológico, que saiu dos olhos da contemplação para entrar no coração. Aos poucos é que o desenvolver teológico referente à figura de São José foi se formando, particularmente nesses últimos 2 séculos.
Por isso que nós não vemos muitas coisas no antigo, no passado, né? E, na verdade, nesses tempos atuais, fala bastante sobre a figura de São José. Mas ainda em relação ao magistério da Igreja, o que é que nós temos? Temos a figura do Papa Sisto IV, que quis com que o breviário tivesse a figura de São José. Breviário nada mais é do que a liturgia das horas dos dias de hoje, né? E também no Missal Romano, Sisto IV colocou uma festa para São José. Já no século XVII, nós vemos a figura do Papa Gregório XV, que institui a festividade de São José com um rito próprio, né? E posteriormente, no século XVIII, nós temos dois papas, Clemente X e Bento XIII. Ambos colocaram alguma coisa no ponto de vista litúrgico. O Papa Clemente X, ele coloca a missa do ofício de São José, enquanto que o Papa Bento XIII ordena que fosse caracterizado o nome do patriarca São José na ladainha dos santos. Torna-se obrigatório a partir daí. Dando um salto na história, nós vamos agora para o século XIX, onde nós temos a figura do Papa Pio IX. O Papa Pio IX foi aquele que instituiu São José como patrono universal da Igreja. Com o seu decreto Quemadimodum Deus, ou seja, do mesmo modo que Deus, ele proclama São José como patrono universal da Igreja inteira, todo mundo. Ele estendeu também a festa de São José para todo mundo, pois até por volta da metade do século XIX essa festa não era universal, não era da Igreja toda, né? O Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1870, promulgou, portanto, esse decreto que institui São José como patrono. Num dos trechos dessa carta, desse documento, desse decreto, está escrito do seguinte modo: da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, no Antigo Testamento, superintendente de toda a terra do Egito para guardar o trigo para o povo, assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura. O fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. Assim começa o documento do Papa Pio IX, que institui São José patrono. Ele faz uma comparação. Ele lembra da figura de José do Antigo Testamento. Lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós vemos que José era um dos filhos de Jacó. Jacó que depois teve seu nome mudado para Israel. E Israel, ou Jacó, teve 12 filhos, portanto, que depois deram origem às 12 tribos de Israel. O filho mais novo era José, que acabou sendo vendido por seus irmãos, por causa de ciúmes, para o Egito. E lá no Egito, Jacó faz toda uma maravilha junto com o faraó. Ele cuida da casa do faraó, do reino do Egito, não deixa com que o Egito passe fome. Pelo contrário, numa época de grande seca, vários povos vieram para o Egito para buscar comida. E José foi o administrador, o primeiro-ministro. Fazendo um paralelo, esse Papa Pio IX, citando José do Antigo Testamento, ele coloca José no Novo Testamento, o marido de Maria. Ora, esses dois cuidaram, José no Antigo Testamento, da casa do faraó, enquanto que José no Novo Testamento, da casa da Sagrada Família. Então é uma bela comparação. Se você tiver oportunidade, procure esse documento, Quemadimodum Deus, e dê uma lida. Não é um documento longo, é um documento bastante curto, na verdade, e você terá boas impressões sobre São José. Mesmo o Papa Pio IX, em 1871, ele coloca São José com um culto acima dos outros santos, abaixo de Maria, porém acima dos outros santos. Na sequência dos papas, nós temos agora o Papa Leão XIII, que governou a Igreja no final do século XIX. Leão XIII, em 1878, coloca o seu pontificado que estava iniciando sob os cuidados de São José. Então ele abre o seu pontificado sob os cuidados de São José. Também na sua encíclica famosa, Rerum Novarum, que fala sobre a questão social da Igreja, uma coisa muito nova para a época, né, final do século XIX, ele apresenta São José como aquele que qualifica humanamente Jesus e a partir do qual Deus quis ser considerado filho de um operário.
Para a época, isso foi algo revolucionário, né? Muito bonito. Leão XIII também coloca o ofício de São José como um votivo para todas as quartas-feiras. Por isso que até hoje as quartas-feiras são votivas em honra de São José. Reza também você na sua casa, com a sua família, toda quarta-feira em honra de São José, particularmente nesse ano de seu patrocínio. Também Leão XIII escreveu uma carta apostólica em 1892, instituindo as associações de leigos sob o patrocínio de São José, inspirados no patrocínio de São José para com as famílias. Foi algo muito bonito na época. Por fim, Leão XIII, em 1889, faz uma encíclica, Quamquam Pluris, que fala bastante sobre São José. Se você tiver oportunidade, também dê uma procurada nessa carta encíclica, que é bem interessante mesmo. Ele falava, na época que a igreja estava passando por diversas provações, diversas dificuldades, da importância de se honrar o seu padroeiro, São José. E aí ele consagra novamente a igreja, fala dessa grandeza da figura do patriarca São José. Ele coloca várias razões para se louvar a figura de São José, como, por exemplo, por ele ser esposo de Maria. Se você honrava tanto Maria, se você tinha tanto amor para com Maria, por que não para com o seu marido, José? Lá também ele fala sobre o matrimônio. José e Maria viveram um verdadeiro matrimônio. Então é uma carta bastante interessante. Continuando um pouco mais, nós já temos agora o século XX, né, onde nós temos a figura do Papa Pio X, né, que logo no início do século vai consagrar também o seu pontificado à figura de São José e vai fazer com que o nome de São José seja indulgenciado, ou seja, quando você reza a ladainha de São José, você ganha indulgências. Então isso é interessante para nós hoje. Há alguns materiais fáceis de você achar, alguns livros de oração. Reze a ladainha de São José, com fé, com fervor. Já o Papa Bento XV, que passou um momento difícil da Primeira Guerra Mundial, ele insere no Missal Romano um prefácio próprio da figura de São José. Também ele pede com que os fiéis rezem, recorram à figura de São José naquele momento difícil da época, que foi o final da guerra, final da Primeira Guerra Mundial. Quando nós rezamos nas adorações ao Santíssimo Sacramento, aquele momento de ato de louvor, que nós rezamos, bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, o Papa Bento XV, nesse momento, ele insere a figura também de José, quando diz, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, logo após a figura de Maria. Na sequência, nós temos o Papa Pio XI. O Papa Pio XI, ele introduz a invocação de São José nas orações para os doentes, os moribundos, os enfermos, né? E também no rito da unção dos enfermos. Quando o padre leva o óleo santo até os fiéis para a unção dos enfermos, há uma oração e no meio da oração se fala da importância de José, já que José é o patrono ou padroeiro da boa morte também. Ainda Pio XI, em uma das suas encíclicas, em 1937, invoca o seu patrocínio de São José, contra o comunismo e consagra a Rússia a São José, já que estava caminhando para o comunismo em toda aquela região. Em 1955, ele fala da importância também, o Papa Pio XI, da importância de Jesus ter sido educado na casa de Nazaré. E quem é que nós temos na casa de Nazaré? Maria e José são muito importantes para a formação de Jesus. Então, Pio XI fala dessa importância. Ainda no meio do século XX, nós temos a figura do Papa Pio XII, figura emblemática de Pio XII, que na sua encíclica Aurietis Quas, de 1956, evidencia o amor de Jesus pelo seu pai adotivo, José. E foi esse Papa, Pio XII, que em 1955 instituiu a festa de São José Operário, no dia 1º de maio. Né? Com um documento, ele cria essa festa litúrgica e consagra todos os trabalhadores e trabalhadoras à figura de São José. Caminhando mais um pouquinho, nós temos agora a figura do Papa João XXIII. João XXIII, conhecido por ter convocado o concílio
Ecumênico Vaticano II. E é interessante que logo no começo do Vaticano II ele consagra aquele concílio à proteção de São José. Tem uma frase do Papa João XXIII que diz assim: o meu primeiro e predileto protetor. João XXIII era muito devoto da figura de São José. Olhando para o passado, para os seus predecessores, ele tinha esse carinho muito grande para com a figura de José. Também João XXIII insere o nome de São José no cânon romano. O que é um cânon romano? É a oração eucarística primeira, que nós rezamos em algumas missas. Nós temos diversas orações eucarísticas e de vez em quando usamos a primeira, que é aquela oração eucarística maior, também chamada de cânon romano. E lá, João XXIII insere o nome de José, que não estava inserido até o momento. Também, João XXIII pede que na Basílica Vaticana, a Basílica de São Pedro, pudesse ter um altar mais ornado para São José. Se você tiver a oportunidade de entrar na Basílica de São Pedro, no Vaticano, você entrando à esquerda, você vê numa das naves um altar muito bonito dedicado à figura de São José, com castiçais, com um quadro, é um altar muito bonito. Também por visita virtual, você consegue acessar a Basílica Vaticana e ver esse altar dedicado à figura de São José. Já mais perto de nós temos a figura do Papa Paulo VI, na década de 60 e 70 do século passado. Paulo VI deu continuidade ao Concílio Vaticano II, visto que o Papa João XXIII havia morrido, e ele continua consagrando o Concílio Vaticano II a São José. Foi o Papa Paulo VI que promulgou o missal romano, que é o missal que nós usamos hoje nas missas. E lá no missal nós temos a missa de São José e os prefácios de São José. Então nós vemos aí a figura do Papa Paulo VI referendando essa devoção para com São José. Depois nós temos também a figura de João Paulo II, inesquecível João Paulo II, bem pertinho de nós. Assumiu o pontificado em 1978. E João Paulo II tinha uma predileção muito grande para com o assunto das famílias. Em diversas oportunidades, diversas ocasiões, João Paulo II falava sobre a importância das famílias. E toda vez que se falava sobre as famílias, ou um documento sobre as famílias, se falava da figura de José. Claro, é a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelo para todas as famílias. Nós vemos, por exemplo, a Familiares Consórcio, de 1985, um importante e belo texto do Papa João Paulo II, que fala sobre isso. Por fim, chegamos aos nossos papas mais perto, né? O Papa Bento XVI e Francisco. Bento XVI, cujo nome é Joseph Ratzinger, né, também tem uma predileção muito grande para com São José. Em algumas ocasiões ele teve a oportunidade de expressar publicamente essa sua devoção, e foi de Bento XVI a iniciativa de colocar o nome de São José nas orações eucarísticas 2, 3 e 4. Porém, com a sua renúncia, não deu tempo de assim fazê-lo. Coube a Francisco fazer isso logo no início do seu pontificado. Ele inseriu o nome de São José nessas orações eucarísticas. Por fim, nós temos o Papa Francisco, que declarou um ano dedicado a São José. Desde o dia 8 de dezembro de 2020, festa da Imaculada Conceição, até o próximo dia 8 de dezembro, nós estamos vivendo o ano de São José. Então, Francisco, por todos aqueles motivos que nós comentamos no primeiro encontro, tem uma grande devoção para com São José. Então, assim, a gente deu uma breve passada sobre os pontificados dos últimos 200 anos, citando alguns dos papas e alguns dos seus documentos, seus escritos, e nós vamos finalizar esse encontro de hoje, rezando uma oração muito bonita, feita pelo Papa Leão XIII, no final de uma das suas cartas encíclicas sobre São José. E essa oração, antigamente era bastante conhecida, hoje caiu um pouco em desuso. Quem sabe que com esse ano de São José, a gente possa retomar essas orações antigas, mas muito belas. Convido você a rezarmos juntos essa oração. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa,
cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assisti também e defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com vosso auxílio constante, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. São José, rogai por nós.